Inscreva-se. Deixe seu like. Compartilhe. Ative as notificações. Novela, Belaventura resumo semanal, 2 de outubro de 2017 a 6 de outubro de 2017. Capítulo 50, segunda-feira, 2 de outubro de 2017. Otoniel pede calma a Enrico e diz que existe um mapa de Prestedourado, o reino mais próspero de todos, que ninguém nunca conseguiu provar que existe. Enrico questiona se o mapa é falso e Bartolion revela que atrás do mapa tinha uma inscrição num antigo dialeto que seria de Prestedourado. Enrico, Bartolion e Otoniel chegam à conclusão que a trégua com a Ordem Pura é fundamental neste momento. Severo pede que o soldado leve Pietra para a masmorra e conta que o Marquês conseguiu fugir do castelo. Pietra tem esperança que com esta fuga Enrico fique sabendo onde ela está. Lisabetta e Jacques ficam constrangidos com a chegada de Selena. Selena diz para confiarem nela e que não contará do encontro dos dois para ninguém. Mistral, Acalon e Tácitus levam a notícia a Otoniel de que encontraram um baú que pode pertencer a Selena. Quando abrem, o baú está cheio de moedas de ouro e joias. Quando Jacques está indo embora, se encontra com Nodier. Severo conta a Marion sobre o Marquês Cedric. Ela diz que agora Enrico saberá onde Pietra está, mas Severo lhe assegura que ele não a encontrará. Otoniel fica espantado com tanto ouro que tem no baú. Jacques diz para Nodier deixá-lo ir embora, mas o pedido não é aceito e os dois começam a lutar. Marion pede para Brione convencer o seu pai a aceitar Gonzalo no castelo. Severo pergunta para Leucádia se ela acredita que Arturo seja mesmo filho dele. Leucádia diz que acompanhou Arturo de perto e sempre procurou dar a ele a mesma educação que deu a Severo. Ela pede que Severo fique mais próximo de Arturo para descobrir se ele realmente é seu filho. No castelo Belaventura, Otoniel, Enrico, Bartolion e Mistral estão tensos diante de Acalon que conta sobre o rapto de crianças em Belaventura. Ele diz que davam um veneno e um antídoto para que as crianças fossem consideradas mortas e depois acordassem pelas mãos de um membro da ordem. Isto para que as mães não procurassem seus filhos. Lisabetta conta para Selena de sua história com Jacques. Ariela pede que Quixote e Matriona contem a verdade. Matriona respira fundo e conta que ela foi deixada lá ainda bebê. Ariela questiona se ela poderia ser filha de Tiana. Quixote diz que isto é um mistério. Enquanto Jacques e Nodier discutem, Enrico aparece e diz que quer falar em particular com Jacques. Nodier sai espantado. Enrico pergunta se o sumiço de Pietra tem relação com o pai de Jacques. Jacques desconhece, mas diz a Enrico que se descobrir alguma coisa contará para ele. Lisabetta agradece Elia por ter facilitado a entrada de Jacques ao castelo. Elia aproveita o momento e pede que Lisabetta tenha um pouco mais de prudência com Selena por ser nova na corte. Selena está diante do rei e confirma que o baú é dela. Selena oferece tudo a Otoniel em prova de sua fidelidade ao rei. Laurinda conta a Brione que Pietra está presa no castelo Valedo. Brione se assusta e diz que seu pai não pode mantê-la presa. Cedric conta a Enrico que Pietra está presa no castelo Valedo. Ele se surpreende com a notícia e pede que Cedric prepare uma tropa para buscá-la. Capítulo 51, terça-feira, 3 de outubro de 2017. Enrico está tenso diante de Cedric que pede discrição para organizar a invasão do castelo de Valedo. Pietra está na masmorra e ainda assustada diante de Leucádia. Leucádia pede que Pietra reproduza o veneno e o antídoto. Tiana e Joniel vão à casa de Quixote e Matriona para conversarem. Matriona explica que uma mulher deixou um bebê com eles e voltaria para buscar depois, e que ela parecia proteger o bebê de alguns homens perigosos, por isso eles guardaram segredo sobre a origem de Ariela.
Otoniel agradece a Selena e diz que ela pode ficar no castelo quanto tempo desejar. Enrico conversa com Lisabetta e diz que Jaque mentiu sobre Pietra não estar no castelo de Valedo e que soube por fontes seguras que ela está lá. Polentina vê Jaque entrar no mercado e pergunta se foi procurar por Brioni. Jaque diz que foi à procura de Gonzalo. Gonzalo conversa com Brioni quando Severo chega e se surpreende ao vê-los. Otoniel diz a Enrico que vai fazer aliança com a Ordem Pura. Dulcinea questiona Falstaff para saber de suas irmãs. Severo pede desculpas a Gonzalo por todo o transtorno causado ao entrar em sua casa e o elogia. Severo oferece o cargo de ferreiro a Gonzalo. Juniel diz a Tiana que precisam contar a verdade para Gonzalo sobre Ariela. Tácitos e Ariela se abraçam e ele diz que ela precisa prometer não fugir mais de casa. Ariela agradece a Gregor, Daros e Tácitos. Nodier treina alguns soldados e Selena se aproxima. Selena pega uma espada e já surpreende Nodier e os dois lutam. Nodier se impressiona com a habilidade de Selena. Paris conversa com Quixote e diz que a princesa Carmona está ansiosa para casar-se com ele. Dulcinea conversa com Acalon e passa mal, sente forte dores e desmaia. Merlino e o mestre da Ordem Pura entram no castelo para falar com o Otoniel. Mistral vai até Enrico e diz que o mestre da Ordem Pura está no castelo numa audiência com o rei. Enrico parece tenso. Pietra está exausta diante dos caldeirões fumegantes, junto com Leocádia. É quando Severo entra, nervoso e Pietra se assusta. Severo segura o rosto de Pietra com força e diz que ela precisa reproduzir o antídoto. Capítulo 52, quarta-feira, 4 de outubro de 2017. Pietra está assustada diante de Severo, que segura seu rosto com violência e exige que ela faça o antídoto. Marion está irritada diante de Leocádia, que está nervosa e diz que estarão perdidos caso Otoniel faça aliança com a Ordem Pura. Otoniel está com Merlino e o mestre da Ordem Pura quando Enrico chega. Otoniel exige saber se houve envolvimento da Ordem em algum esquema de rapto de bebês em Belaventura. Acalon segura Dulcinea desmaiada em seus braços, Falstaff entra ali e se espanta com o que vê. Falstaff não deixa ele levá-la. Dulcinea desperta e geme de dor, levando suas mãos à barriga. Nodier conversa com Cedric e diz que Selena a surpreendeu com sua destreza e manejo de espada. O mestre diz a Otoniel que a Ordem Pura não tem nenhuma participação na história de rapto. Juniel e Tiana contam a Gonzalo que Ariela pode ser sua irmã. Lisabetta parece um pouco desanimada, diante de Elia e desabafa que Enrico e ela eram tão amigos e agora ele se coloca contra Jaque. Falstaff vai até a casa de Tiana e pede ajuda para Dulcinea que não está bem. Brioni conta a Jaque que Severo mantém Pietra presa no castelo e Jaque fica surpreso. Jaque diz que Enrico precisa saber da verdade sobre Pietra. Tiana cuida de Dulcinea sob o olhar de Falstaff e Acalon. Acalon pega Falstaff pela gola e diz que ele não vai fazer a mesma coisa com Dulcinea como fez com suas irmãs ao vendê-las como escravas. Tiana segura Acalon. Otoniel está pensativo, ao lado de Enrico e Mistral ao questionar se fizeram certo em se aliar à Ordem Pura. Paris está diante de Inesita, que está ajoelhada diante dele. Tamar acha graça. Paris pede a Inesita que desista do sarau. Selena caminha e pelo corredor e encontra Cedric e ele faz uma reverência. Cedric pergunta a Selena o que ela pretende no castelo. Otoniel janta com Lisabetta, Carmona e Enrico. Selena chega de repente e avisa que vai embora e agradece por tudo. Otoniel questiona e Selena diz que não pode permanecer num reino que é aliado da Ordem Pura. Capítulo 53, quinta-feira, 5 de outubro de 2017.
Na masmorra do Castelo Valedo, Pietra está assustada diante de Marion. Alguns caldeirões por ali com ervas, frascos, vestígios das experiências. Marion sugere que Pietra confirme a Merlino que tem os conhecimentos necessários para reproduzir as fórmulas tão poderosas, e com isso garantir o interesse da Ordem Pura. Acalon se hospeda na casa de Joniel e Tiana. Fernão vai até a taverna de Falstaff. Fernão encontra Nodier e dois bebem juntos. Selena janta com Carmona, Lisabeta, Enrico e Otoniel. Carmona confronta Enrico e diz que seu casamento com Nodier garantia a ele um futuro promissor e que foi ignorado e agora ela terá de se casar com Paris. Marion apresenta Merlino a Pietra que diz que já a conhecia. Jacques conversa com Briony para tentarem chegar até a masmorra enquanto o castelo recebe a visita do representante da ordem. Enrico revela a Selena que soube notícias de Pietra e que ninguém pode saber. Enrico confidencia a Selena que pretende invadir o Castelo Valedo para resgatar Pietra e que foi Cedric que descobriu seu esconderijo. Pietra encara Merlino com ódio e diz nunca permitirá que se aproximem dela, e que não encostarão um dedo sequer. Severo reage e diz que ela é sua protegida. Marion arrasta Pietra e a chama de traidora, e desfere um tapa em seu rosto por não concordar com o que Marion pediu para confirmar. Severo está furioso diante de Leocádia por causa de Pietra. Leocádia pede que Severo se acalme. Jacques impede que Severo faça alguma coisa contra Pietra e não o deixa sair da sala do trono. Marion ordena que acorrente Pietra. Carmona vai até o palacete de Paris para conhecer melhor o local. No mercado, Polentina está empolgada, e Fubaldo arruma algumas faixas. Polentina fala alto para as pessoas que passam na rua sobre o sarau no final da tarde. Ariela visita Gonzalo, Tiana e Joniel e eles se surpreendem. Enrico vai até o castelo de Valedo para saber de Pietra. Otoniel faz uma proposta a Selena de financiar caravanas de exploração e contribuir para fortalecer o reino. Em troca, Selena quer que Otoniel a aceite como conselheira de guerra. Severo nega a Enrico que Pietra seja a sua prisioneira. Jacques entra e pergunta o que Severo fez com Pietra e se depara com Enrico. Jacques diz que não vai mentir para Enrico e revela que Pietra estava na masmorra, mas que agora está vazia. Enrico encara Severo com ódio. Capítulo 54, sexta-feira, 6 de outubro de 2017. Enrico encara Severo e diz que ele estava mentindo o tempo todo sobre Pietra que está como sua prisioneira. Otoniel agradece a Selena pela vontade de ajudar nas expedições de exploração. Ariela pede desculpas a Gonzalo, Joniel e Tiana pela forma como chegou no dia que voltou da floresta e diz que estava muito confusa. Joniel explica tudo sobre o dia do rapto. Laurinda, assustada diante de Briony, revela que fora do palácio está cheio de soldados de Belaventura e que o príncipe veio resgatar Pietra. Enrico entra acompanhado por Jacques e o local já está arrumado, não há vestígios de Pietra. Jacques revela a Enrico que foi Briony quem levantou a suspeita sobre Pietra. Na floresta, Pietra está adormecida numa carroça em movimento. Leocádia diz a Severo que os guardas levaram Pietra no momento da troca da guarda sob suas ordens. Otoniel diz a Mistral, Bartolion e Cedric que Selena será conselheira de guerra. Enrico não encontra Pietra e sai do castelo de Valedo. Matriona confessa a Quixote que se sente incomodada toda vez que Ariela vai à casa de Joniel e Tiana. Carmona caminha de braço dado com Paris pela vila dando moedas para os pobres e Corinto ao lado tentando se portar como um nobre. Solimara reclama com Elia que Corinto não aceita ir ao sarau com ela. Fernão diz a Severo que Enrico ordenou que levassem presos 2 homens da guarda que estavam cuidando da masmorra. Severo ordena que se algum deles abrirem a boca devem morrer.
Severo olha para Leocádia e a culpa por seu plano infalível. Severo sai à procura de Pietra. Fubaldo grita na rua que a princesa está distribuindo dinheiro e as pessoas se aglomeram em torno de Carmona, que disfarça, sorrindo para os pobres. Sem perceber, Tácitos acaba jogando a água podre de peixe e cai em cima de Carmona, que fica encharcada. Enrico para a carroça na floresta e pergunta por Pietra. Notícias de Tvcom. Enrico vai observar a carroceria e vê que o cadeado continua no lugar, mas a madeira está quebrada e deduz que Pietra conseguiu fugir. Pietra corre pela floresta e tenta chegar ao castelo. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Se gostou, dá um like e compartilhe com seus amigos. Se você ainda não é inscrito, se inscreva e ative as notificações para não perder nenhum vídeo do canal.